Salom, Salom Behamedos, Toi Azizan. Olá para todos, queridos amigos. Rosh Hashanah, sejam bem-vindos. Estamos começando aqui no canal Língua e Cultura Persa, mais uma aula da série Semana dos Verbos em Persa. Então, para você que está chegando agora, essa é a nossa jornada de uma semana, de 4 aulas, que nós vamos aprender a conjugar 20 verbos essenciais em persa. E, além disso, você vai aprender como formar frases na linguagem falada no cotidiano, o persa coloquial, e tem algumas novidades para você, que se inscrever na nossa lista de e-mails, a nossa lista da semana dos verbos, que vocês vão receber um presente, uma tabela com 100 verbos, uma tabela interativa, que vai estar disponível a partir da semana que vem, ainda estou fazendo alguns ajustes, algumas revisões, mas é prometido, para vocês. Então, para você que perdeu a primeira aula, ela está gravada aqui no canal, na nossa playlist, Semana dos Verbos em Persa. E nós aprendemos 3 verbos ontem, o verbo ser, budan, o verbo ter, dostan, e o verbo fazer, kardan. Aprendemos as conjugações no passado simples e no presente simples. Então, na aula de hoje, nós já vamos compartilhar aqui a nossa tela. Teremos 6 verbos, Então, essa nossa aula vai ser mais acelerada, do que a aula passada, que a gente viu a introdução, toda a explicação de como que funcionam as conjugações. Nessa aula, a gente vai ver somente os verbos, são 4 verbos hoje. O verbo ir, raftan, o verbo vir, omadan, o verbo ver, didan, o verbo dizer, goftan, o verbo querer, rostan, e o verbo poder, tavonestan. E teremos alguns exercícios, no final dessa aula. E para você que ficar até o finalzinho dessa aula, tem alguns recados importantes. Mas então, antes da gente começar aqui a conjugar o nosso primeiro verbo de hoje, eu quero convidar você que está assistindo essa aula também a se inscrever no nosso canal, você que ainda não é inscrito, e compartilhar essa aula com seus amigos que você sabe que tem interesse na língua persa ou em aprender novos idiomas. Então, essa é uma oportunidade única. Acho que ninguém ainda fez uma série de aulas assim, aqui no Brasil. Então, a gente tem um projeto inédito, que é o nosso Língua e Cultura Persa. Então, vamos começar a ver o primeiro verbo de hoje, que é o verbo ir. Então, a gente viu, nos infinitivos, todos os verbos terminam com an, Então, o verbo ir é raftan. A gente já vai ver a conjugação dele no presente simples, no passado simples, Primeiro a gente vê o passado, depois a gente vê o presente. Então, a gente vai relembrar aqui como que faz a conjugação no passado simples. Eu tenho que ter a raiz do verbo, a raiz do passado, que é raft. Eu elimino a terminação an e obtenho a raiz do passado, que é raft. Então, raftan, raft. E para conjugar esse verbo, eu acrescento os sufixos, que indicam as pessoas do verbo, o sufixo pessoal. Então, para cada pessoa tem um sufixo. Então, a gente vai relembrar aqui. Eu fui, raftam. Você foi,
rafti. Ele ou ela foi raft. Né? Na terceira pessoa não tem sufixo, né? Nós fomos raftim. Vocês foram raftid. Vocês foram coloquial raftim. Eles ou elas foram raftand. Eles ou elas foram coloquial raftan. Né? Então, a gente relembra aqui também que não tem diferença entre ele e ela, em persa. A gente não coloca o sujeito antes do verbo, porque o próprio sufixo já indica qual que é a pessoa do verbo. E o modo coloquial, que está marcado em vermelho, é o que nós vamos usar nas frases, né, quando chegarmos aqui, né, nos exemplos. E, conjugado passado simples, nós vamos ver a forma negativa do passado simples. Então, o modo negativo, eu apenas acrescento o prefixo na, que quer dizer não, antes da raiz do passado. Então, aqui eu tenho, eu não fui na raftam. Você não foi na rafti. Ele ou ela não foi na raft. Nós não fomos na raftim. Vocês não foram na raftid. Ou na raftim no coloquial. Eles ou elas não foram na raftand ou na raftan no coloquial. Então, esse é um verbo bem simples também, no passado, e agora a gente vai ver no presente. Né? Lembrando que no presente, as raízes, elas sempre são irregulares. Né? No passado, a raiz é sempre regular, no presente, ela tem algumas pequenas diferenças. Né? Não basta só eu tirar o sufixo an do verbo, eu tenho que memorizar, né, essas raízes. Então, até o finalzinho da nossa série, eu vou passar para vocês uma lista também, né, das raízes de cada verbo no passado e no presente. Então, temos aqui a conjugação no presente simples, sempre tem o prefixo mi. A raiz do presente de raftan é rav. Rav. E eu coloco o sufixo indicando qual que é a pessoa do verbo. Então, eu vou miravam. E aí a gente observa que no coloquial ele sempre vai dar uma encurtada, né? Eu falo miram, eu tiro, né, o AV e falo direto miram. Então, miravam, miram. Você vai miravi ou miri, no coloquial. Ele ou ela vai miravat, vira mire. Nós vamos miravim, vira mirim. Vocês vão miravid, vira mirim. Eles ou elas vão miravad, vira miran. Né? Então, é sempre importante vocês memorizarem, além das terminações, no persa escrito, né, que a gente vê aí marcado em azul, o persa falado coloquial, que está aí em vermelho, né, que é como as pessoas falam no cotidiano. Então, miram, miri, mire, mirim, mirim, miran. Então, vamos ver no negativo, lembrando que o prefixo do negativo no presente é nemi. Aí eu coloco a raiz do presente e o sufixo. Então, aqui eu tenho ne, eu não vou, nemiravam, se torna nemiram no coloquial. Você não vai, nemiravi, se torna nemiri. Ele ou ela não vai, nemiravad, se torna nemire. Nós não vamos, nemiravim, que se torna nemirim.
vocês não vão. Nemiravid, que se torna nemirim. Eles ou elas não vão. Nemiravand, se torna nemiran. Então, observem como é mais simples, né, o persa falado, e a gente vai ver aqui já o exemplo das frases. Primeiro, no passado simples, né, esse é o uso dos verbos no cotidiano. Né? Todo verbo que a gente vê, a gente vai ver esses exemplos na sequência. Então, se eu falar assim, eu fui ao supermercado, Raftam supermarket. Aí vocês me perguntam, por que o verbo aqui, ele está no começo da frase? Né? Se você falou na aula passada que o verbo em persa vem no final da frase. Porque para alguns verbos a gente tem essas exceções, né? No persa coloquial, né? No persa escrito, o verbo sempre vai no final, né? Se eu falar no formal é de supermarket Raftam. Eu fui ao supermercado. Realmente, para o supermercado eu fui. Mas no coloquial eu posso falar Raftam supermarket. Seria assim, eu fui supermercado, né? Eu não preciso nem da preposição de, né? De supermarket. Né? Então, vocês vão ver bastante exemplos assim na aula de hoje, né? Que eles vão perguntar, cadê as preposições? Né? Então, no persa coloquial, tem essa economia também de preposições, né? E aí, o segundo exemplo, onde você foi? Koja rafti? Né? Então, koja é onde, rafti, você foi. E aí, o terceiro exemplo, ontem nós fomos ao parque. Dirus, raftim, dirus é ontem, raftim, nós fomos, pork é o parque. Então, aqui, o verbo vem depois do advérbio dirus, né, ontem. Eu também poderia colocar raftim, pork, dirus, né, não tem problema. Não tem essa regra fixa no persa coloquial, né, de onde que vai o advérbio. E o último exemplo aí, vocês não foram à festa? Naraftim mermoni. Então, naraftim, vocês não foram. Mermoni é festa. No coloquial, né? No formal é mermoni. E aí no coloquial vira mermoni, né? Com o som de U no lugar do O. A gente vai ver vários exemplos assim, né? De palavras que mudam também o som no coloquial. No presente simples, eu vou para casa. Miram, Rune. Então, miram, eu vou, Rune, casa. Aqui a preposição também não aparece e o verbo fica no começo, né? Se fosse no formal, seria Berrone miravam. Né? O verbo ficaria no final, mas aqui eu posso colocar. Mas não é todo o verbo, tá, gente? Assim, é os verbos que indicam determinadas situações, como a gente inicia uma conversa, né? Um movimento. A gente vai ver mais exemplos, né? Segundo exemplo, ela não vai ao restaurante. Nemire restaurant. Então, aqui, nemire, ela não vai, né? Negativo. Restaurant é o restaurante. Terceiro exemplo, vocês vão sair? Mirin birun. Mirin é vocês vão. Birun significa literalmente fora, né? Vocês vão fora, né? Mirin, a gente não colocou o verbo sair aqui, né? A palavra birun é fora, né? Mirin birun. E o último exemplo aí, eles vão ao cinema hoje à noite. Miran sinamo em shab.
Aqui, miran, eles vão. Cinema é o cinema. Emshab, à noite. Seria hoje à noite, né? Quando tem emshab, é hoje à noite. Então, aqui eu coloquei o advérbio no final, né? Diferente ali do dirus, né? No exemplo anterior. Então, aqui, vocês podem anotar essas frases, né? Assistir novamente essa aula para vocês irem gravando. E vamos para o nosso próximo verbo já, né? Que a gente falou do ir, agora a gente vai falar do vir. O infinitivo de vir é omadan. Omadan. Então, vamos já ver a conjugação dele aqui. Esse é um verbo mais esquisito também, né? As raízes dele são bem confusas. Mas a gente vai entender aqui. Conjugação, então, eu tenho a raiz do passado, que é o omad, e o sufixo pessoal. Isso é o passado simples. Então, eu vim, ó madame, e no coloquial vira o madame. O ó se transforma em u, né? Então, ó madame vira o madame. Você veio, ó madi, vira o madi. Ele ou ela veio, ó mad, vira o mad. Nós viemos, ó madim, vira o madim. Vocês vieram, ó madid, vira o madim. Eles ou elas vieram, ó madan, vira o madan. Então, a única coisa que muda aqui é a primeira letra, né? Do ó vira u. Agora vamos ver no negativo. Aqui também tem uma coisa diferente. Esse é o único. Quando o verbo começa com vogal, né? No caso, ó, mad, né? Ó, madan. Começa com ó, né? Porque a função de ó. O prefixo na, ele não pode vir seguido da vogal. Não posso falar na ó, madame, né? Eu tenho que colocar um i, som de i ou y, né? Aí. Então, eu tenho nai. O na vira nai. Então, para conjugar no negativo, eu falo na ó, madame. Na ó, madame. Então, no coloquial ficaria na yu, madame, né? Que aí o u também é vogal, né? Na ó, madame, na yu, madame, no coloquial. Então, eu não vim, na yu, madame, na yu, madame. Você não veio, na yu, madi, ou na yu, madi. Ele ou ela não veio, na yu, mad, ou na yu, mad. Nós não viemos, na yu, madim, ou na yu, madim. Vocês não vieram, na yu, madid, ou na yu, madim. Eles ou elas não vieram, na yu, mad, ou na yu, madan. Então, vamos nos familiarizar com esse verbo. Aqui a gente tem o presente simples. Eu tenho o prefixo mi. A raiz do presente de omadan é oi, né? É só oi. E aí eu coloco os sufixos. Então, eu venho, mi oyam. No coloquial, o oi vira simplesmente o. Eu tiro o y, né? O som do i. Então, mi oyam vira mi om. Eu tiro também o a, né? Do sufixo. Eu junto direto com o, com a raiz, né? Então, vira mi om. Então, você vem, mi oi, vira mi oi. Aqui eu tenho mi, olha a diferença, mi oi e mi oi, né? Como se tivesse dois i's e um i só. Ele ou ela vem, mi oiad, vira mi od. Aqui eu também perco
além do Y, eu perco o A, né? Então, mi'oyad, mi'od. Nós vimos mi'oim. No coloquial, mi'oim. Vocês veem, mi'oid vira mi'oim. Eles ou elas vêm, mi'oyad vira mi'on. Aqui também, né, o and vira só esse N aí junto com o O. Então, esse é um verbo bem diferentezinho também, né? Então, mi'oyan, mi'on, mi'oi, mi'oi, mi'oyan, mi'od, mi'oim, mi'oim, mi'oid, mi'oim, mi'oyad, mi'on. Então, já vamos aqui para o negativo. Tá, aqui eu tenho nemi, indicando o negativo, a raiz oi e o sufixo. Então, eu não venho nemi-oyam ou nemi-om, no coloquial. Você não vem nemi-oi ou nemi-oi. Ele ou ela não vem nemi-oyad ou nemi-od. Nós não vimos nemi-oim ou nemi-oim. Vocês não vêm nemi-oid ou nemi-oim. Eles ou elas não vêm nemi-oyad ou nemi-on. Então, para nós que falamos português, pode parecer um pouco confuso essa diferença entre o om com M e o on com N, né? Então, é importante a gente destacar bem nessa letra, quando a gente fala nemi-om, nemi-on. Então, vamos para alguns exemplos com esse verbo. No passado simples, eu tenho aqui, eu vim para casa. O madame Rune. O madame, eu vim, no coloquial. Então, o madame, eu vim para casa. Rune, aqui literalmente, eu vim casa, né? Não tem a preposição para. Segundo exemplo, por que você não veio? Cheró nayumadi. Então, cheró é o porquê de pergunta, né? Cheró nayumadi, você não veio. Nós viemos do Brasil. Umadim as Berezil. Então, Umadim, nós viemos do Brasil, as Berezil. Aqui eu coloquei a preposição, né, para indicar que nós viemos do Brasil, né, não para o Brasil. Eles vieram atrás de mim. Umadan dombolam. Então, Umadan, eles vieram. Dombolam, essa palavra significa literalmente na minha busca, né? Em busca de mim. Eles vieram me buscar, né? Umadan dombolam. Então, vamos ver aqui no presente simples. Eu venho para o jantar. Miom shom. Miom, eu venho. Shom significa jantar. Segundo exemplo, você não vem para o trabalho? Nemioi sarekor. Nemioi, você não vem. Sarekor é para o trabalho. Esse sare é o modo que se fala, indica, né, a direção do trabalho, né? O ato de trabalhar. Vocês vêm juntos? Perguntando aqui também. Mioin bohan.
Então, mion, vocês vêm. Boham, que é juntos. E o último exemplo, eles vêm no fim de semana. Mion, ochare hafte. Então, mion, eles vêm. Ochare hafte é o fim de semana. Né? Para quem assistiu nossas aulas, hafte é semana, ochare hafte é o fim da semana. Então, antes da gente continuar para os nossos próximos verbos, quero dar minhas boas-vindas a você que está chegando agora, que está assistindo essas aulas, está assistindo aqui estreia ao vivo, ou que está assistindo a gravação, né, mais tarde. Então, a gente vai agora para mais alguns verbos. Nosso próximo verbo é ver. Didan. O infinitivo é didan. Então, esse é um verbo bem simples, tá? Ele não é tão cheio de truques como os outros verbos que a gente viu aqui. Vamos lá para a conjugação. Então, eu vi. Então, a conjugação, a raiz do passado, did, mais o sufixo, né? Então, eu vi, didan. Você viu, didi. Ele ou ela viu, did. Nós vimos, didim. Vocês viram, didid. Ou didin, no coloquial. Eles ou elas viram, didan, ou didan, no coloquial. Só lembrando que aqui é o passado simples, tá? Esqueci de colocar escrito aí em cima da tabela. A gente vê o passado simples negativo, que também é muito simples. Eu acrescento o na antes da raiz do passado did. Então, eu não vi, nadidam. Você não viu, nadidi. Ele ou ela não viu, nadid. Nós não vimos, nadidim. Vocês não viram, nadidid. Ou nadidin, no coloquial. Eles ou elas não viram, nadidan. Ou nadidan. Então, muito simples, né? Esse verbo. Vamos para o próximo tempo, que é o presente simples, né? Aqui, a raiz do presente era bem diferente. Ela vira bin, né? A raiz de dan do presente é bin, né? Bem diferente. Então, o modo de conjugação tem o mi, indicando o presente, a raiz do presente bin, e o sufixo. Então, eu vejo mi binan. Você vê mi bini. Ele ou ela vê mi binad. Ou mi bine no coloquial. Nós vemos mi binim. Vocês veem mi binid ou mi binim. Eles ou elas veem mi binan ou mi binan. Presente simples negativo, eu acrescento nemi antes da raiz bin. Eu não vejo, nemi binan. Você não vê, nemi bini. Ele ou ela não vê, nemi binad ou nemi bine, no coloquial. Nós não vemos, nemi binim. Vocês não veem, nemi binid ou nemi binim. Eles ou elas não veem, nemi binad ou nemi binan. Bem tranquilo esse verbo, vamos ver os exemplos no modo coloquial, nas frases. Então, passado simples, eu tenho aqui os exemplos. Eu vi um filme ontem.
dirus, film, didam. Então, dirus é filme, ontem, dirus, ontem, film, filme, né? Didam, eu vi. Aqui a gente volta para a regra do verbo no final da frase, né? E aí pergunto, que filme você viu? Ce filmi vidi? Ce, que, filme é o filme. Quando a gente coloca uma palavra depois desse ce, tem que ter um i, né? Então, ce filmi vidi, você viu. Outra pergunta aqui. Vocês viram as fotos? Aksaro didin? Então, axó é o plural de ax, né? A gente falaria axó, né, no plural, mas aqui no informal a gente fala axó, a gente tira o H do plural, né? Então, axoro, as fotos, objeto direto aqui, né? Axoro didin, vocês viram. E, último exemplo, nós não vimos tudo. Hametiro nadidin. Então, hameti é todas as coisas, né? Tudo. Hameti. Hametiro, indica objeto direto aqui, né? Nadidin, não vimos. Exemplos no presente simples agora. Eu vejo as notícias. Arboro mibinam. Arboro mibinam. Arbor é o plural de rabar, né? É um plural irregular, né? Porque essa palavra é de origem árabe, né? Rabar. Então, arbor, notícias. Arboro, as notícias. Mibinam, eu vejo. Segundo exemplo, o que você vê hoje? Emruz ti mibini. Então, emruz é hoje, ti é a variação do che, né, no coloquial. Ti, mibini, você vê. Terceiro exemplo, daqui nós vemos o mar. As injó darioro mibinim. Então, as injó é daqui, o de aqui, desde aqui, né? As injó, darió é o mar, darió, ro, né? O mar, objeto direto, mibinim, nós vemos. No último exemplo, eles não veem um ao outro. Hamedigero nemibinan. Hamedigero nemibinan. Então, hamedige quer dizer um ao outro, né? Dige, a gente fala só dige é o outro. Agora, hamedige é um e o outro, os dois juntos, né? Hamedigero nemibinan. Então, nemibinan, eles não veem. Plural, né? Aí você deve estar perguntando esse ro aí, que indica objeto direto, a gente não vai se aprofundar muito nessa aula, mas a gente tem aulas que a gente fala dele, né? Que é o marcador do objeto direto. No parcial formal é ro, né? Ro. E no coloquial ele pode ter ro ou só o, né? Que nem um arboro mibina. Então, quando vem depois de consoante, geralmente é e vira o. Quando vem depois de vogal, é ro. Então, tem essas regrinhas que a gente não precisa ver tudo agora, né? A gente está focando mais nos verbos. Então, vamos para o nosso próximo verbo aqui, que é dizer. Dizer, o infinitivo é goftan. Goftan.
Então, para a gente conjugar esse verbo, goftar, no passado simples, eu obtenho a raiz, goft, e o sufixo. Eu disse goftar. Você disse gofti. Ele ou ela disse goft. Nós dissemos goftim. Vocês disseram goftit ou goftim no coloquial. Eles ou elas disseram goftad ou goftar. Agora vamos ver o negativo. Eu acrescento o na, né? Antes da raiz goft. Eu não disse na goftar. Você não disse na gofti. Ele ou ela não disse na goft. Nós não dissemos na goftim. Vocês não disseram na goftit ou na goftim, no coloquial. Eles ou elas não disseram na goftad ou na goftad. E aqui a gente vai ver o presente simples. Também tem uma raiz bem irregular aqui, né? A raiz do presente de goftad é gui. Então, gui. Então, eu coloco o prefixo mi, a raiz gui e o sufixo. Eu digo miguyam. No coloquial, o gui vira só a letra G, né? Então, miguyam vira migam. Eu digo miguyam ou migam. Você diz miguyi ou migi. Ele ou ela diz miguyad ou mige. Nós dizemos miguyim ou migim. Vocês dizem miguyid ou migin. Eles ou elas dizem miguyad ou migan. Então, aqui dá uma boa encurtada, né, no modo coloquial. Vamos ver o... Opa, pulei aqui um monte. Presente simples negativo. Eu apenas acrescento o nemi. Então, eu não digo nemiguyam ou nemigam no coloquial. Você não diz nemiguyi ou nemigi. Ele ou ela não diz nemiguyad ou nemige. Nós não dizemos nemiguyim ou nemigim. Vocês não dizem nemiguyid ou nemigim. Eles ou elas não dizem nemiguyam ou nemigan. Então, esse G que eu coloco, ele sempre vai ter esse som de G, Gui, né? Eu não coloco como no português, com o U antes, né, do G e do Gui, para não gerar confusão, né? Porque esse aqui é outro som no persa, né? Se eu colocasse o U antes do G, ele teria o som de U, né? Então, eu sempre coloco nemi, nesse som, só o G, né? Fica só um lembrete, né, para quem está chegando agora e está achando estranho. Então, vamos ver alguns exemplos aqui de frases com esse verbo no passado simples. Eu disse algo errado? Eshtabahi goftar. Eshtabahi é um erro, né? Eu disse alguma coisa errada, né? Um erro. Eshtabahi goftar. A palavra é meio eshtabahi. Eshtabahi goftar. Goftar, eu disse. Segundo exemplo, ela disse que está feliz. Goft que hoshale. Então, goft, ela disse que é igual ao português, né? O que? É o relativo, né? Hoshale
está feliz, né? A gente viu que esse e, na aula passada, indica o verbo estar, a forma abreviada, né? Então, goft خوشحاله. Aqui o verbo goft está no começo da frase, porque a gente tem o verbo e também no final, né? خوشحاله, estar feliz. E aqui, vocês não disseram nada. چیزی نگفتیم. چیزی é nada, coisa nenhuma. Não, چیزی seria mais equivalente a uma coisa, né? چیزی, uma coisa. نگفتیم, não, vocês não disseram. Então, vocês não disseram uma coisa, literalmente, né? E, último exemplo, eles disseram que vem hoje. گفتم امروز می آیند. گفتم, eles disseram, امروز, hoje, می آیند. A gente tem outro verbo aqui principal também na frase, né? O می آیند, a gente acabou de ver que é eles vêm, né? Então aqui esse verbo está completando aqui o sentido da frase. Exemplos no presente simples. Eu digo a minha opinião. نظرم رو میگم. نظرم رو میگم. Então, نظرم é a minha opinião. Nazar significa a minha visão, né? Nazar, minha visão ou a minha opinião. Migam, eu digo. Segundo exemplo, você não diz como se sente. نمیگی چه احساسی داری. Aqui a gente colocou o verbo داری, que a gente aprendeu na aula passada. Então, نمیگی, você não diz. چه احساسی, que sentimento. Que sentimento. چه احساسی داری. Né, que sentimento você tem. نمیگی چه احساسی داری. Vocês dizem a verdade? راست میگین. راست é a verdade. میگین, vocês dizem. Eles dizem que a comida é boa. میگن غذا خوبه. میگن, eles dizem. غذا é a comida. خوبه, a gente viu na aula passada, é o خوب, é bom, e é o verbo ser, né? É, خوبه, é boa ou é bom, tanto faz, né? میگن غذا خوبه. Então, vamos acelerar aqui para mais um verbo. Então, o infinitivo do verbo querer é خواستن. خواستن. Essa pronúncia é um pouco mais desafiadora, né? Tem o som do re, né? خواستن. Então, vamos ver aqui a conjugação do verbo خواستن. A raiz do passado é خواست. Então, acrescento o sufixo no passado simples. Eu quis, خواستم. Você quis, خواستی. Ele ou ela quis, خواست. Nós quisemos, خواستیم. Vocês quiseram, خواستید ou خواستیم. Eles ou elas quiseram, خواستند ou خواستند. Então, eu vou acelerar, né, que esses últimos verbos são palavras grandes. Então, no modo negativo, acrescento o na, antes da raiz, خواست.
eu não quis, nachostam, você não quis, nachosti, ele ou ela não quis, nachost, nós não quisemos, nachostim, vocês não quiseram, nachostit ou nachostim, no coloquial. Eles ou elas não quiseram, nachostant ou nachostan. Então, vamos ver esse verbo no presente simples. A raiz do rostan, no presente simples, é mais fácil, né? É ro. Tem esse H aí, ro. Então, a conjugação, eu tenho o prefixo mi, mais a raiz ro, mais o sufixo. Então, eu quero mi roham. No coloquial vira mi rom, né? Também dá uma economizada aí, né? Que esse mi roham é bem chato, né, de falar. Então, mi roham vira mi rom no coloquial. Você quer mi rohi ou mi roi? Ele ou ela quer mi rohat ou mi rod. Nós queremos mi rohim ou mi roim. Vocês querem mi rohid ou mi roim. Eles ou elas querem mi rohand ou mi ron. Então, aqui, de uma forma bem mais econômica, né, no coloquial, vamos ver o presente simples, só acrescentar o nemi antes do ro, ou ro, né? Eu não quero nemi roham ou nemi ron. Você não quer nemi rohi ou nemi roi. Ele ou ela não quer nemi rohat ou nemi rod. Nós não queremos nemi rohim ou nemi roim. Vocês não querem nemi rohid ou nemi roim. Eles ou elas não querem nemi rohand ou nemi ron. Então, aqui vocês estão chegando agora, devem estar sentindo a diferença do ro pro ro, né? Ro, ham. Então, são dois Hs diferentes aí, né? Esse som do KH, ele é mais ríspido, né? Então, aqui vamos já ver as frases com esses verbos no passado simples. Eu até limpei minha garganta, né? De tanto falar ros. Ro. Então, no passado simples, eu quis ir ao cinema. Rostam beram sinamon. Então, aqui tem uma coisa interessante, né? Esse verbo, quando ele vir no passado simples, dificilmente ele vai vir sozinho, né? Ele vai sempre ter um outro verbo acompanhando, né? Completando o sentido dele, né? No caso, é um verbo no modo subjuntivo, que a gente vai ver. Só na última aula a gente vai dar uma pincelada, né? O que é o modo subjuntivo. Mas aqui vocês vão entender a construção, né? Eu vou colocar alguns verbos que a gente já viu nesse modo. Então, rostam, eu quis. Beram, ir, no modo subjuntivo. Sinamon, cinema. Então, a gente percebe aqui, né? A raiz do ram, o verbo ir, né? Segundo exemplo, ele não quis o presente. Kodoro nahost. Kodoro nahost. A palavra kodo é presente. Kodoro, objeto direto aqui, né? Nahost, ele não quis. Nós quisemos ir à festa. Hostim berim mermoni. Então, aqui também, né, tem um outro verbo completando, né, hostim, nós quisemos, berim, ir,
mermoni, a festa. Vocês não quiseram nada? A última pergunta aí. Tizi na hostin. Tizi, aquele sentido, né? Uma coisa, mas aquele tem o sentido de nada, né? Quando está com o verbo negativo. Então, tizi na hostin. Na hostin, vocês não quiseram. Então, vamos aqui no presente simples. Eu quero chá. Choi mikham. Então, esse é um dos verbos mais úteis que tem, né? O verbo querer no presente. Eu quero mikham, né? Choi é chá. Choi ou choi. Choi mikham. Eu quero chá. Segundo exemplo, você quer café ou chá? Mikhoi garve yo choi. Então, mikhoi, você quer garve, café, yo ou choi. Aqui eu coloco o verbo antes, né, porque aqui a gente está fazendo uma pergunta, né? Mikhoi garve yo choi. Mas aqui no coloquial, né? Se fosse no formal, eu falaria assim. Tu garve yo choi mikhoi, né? É mais difícil. Quando eu coloco o verbo no começo, uma pergunta, eu já deixo a conversa mais fluida, né? Já direciono a atenção do ouvinte. E aqui, terceiro exemplo. Nós não queremos mais bolo. Cake, diga, nemichoin. Então, cake é igual em inglês, cake, né? Quer dizer bolo. Diga pode ser outro bolo ou mais bolo, né? Tanto faz. Então, nemichoin, nós não queremos. Eles não querem almoçar agora. Al-on, nohar, nemichon. Então, al-on é agora. Nohar significa almoço. Nemichon, eles não querem. Então, eles não querem almoço agora. A gente fala no coloquial, né? E aqui seguimos para o nosso último verbo de hoje, que é o mais, não vou dizer mais chato, mas é o mais desafiador, né? Um palavrão, mas é muito útil, né? Poder, o definitivo é tavonestan, acho que é o seu verbo mais comprido que tem, né? Tavonestan. Tavonestan. Então, a gente vai acelerar aqui na conjugação, que ele é comprido, né? Mas tem uma boa notícia, né? No coloquial, ele dá uma diminuída. Então, no passado simples, a raiz é tavonest. Eu acrescento o sufixo. Então, eu pude tavonestar, ou no coloquial vira tunestar. Então, esse tavon vira só tun, né? Bem mais fácil de falar, né? Tavonestar, tunestar. Você pode tavonesti ou tunesti. Ele ou ela pôde, né? Passado, pôde. Tavonest ou tunest. Nós pudemos tavonestim ou tunestim. Vocês puderam tavonestir ou tunestim. Eles ou elas puderam tavonestar ou tunestar. Negativo. Acrescento o na antes do tavonest. Eu não pude,
Natavonestan ou Natunestan. Você não pôde, Natavonesti ou Natunesti. Ele ou ela não pôde, Natavonest ou Natunest. Nós não podemos, Natavonestim ou Natunestim. Vocês não puderam, Natavonestid ou Natunestim. Eles ou elas não puderam, Natavonestand ou Natunestan. Bem comprido, né, esse verbo. Aqui no presente simples, ele é um pouco mais curto, né, então o tavon, a raiz é tavon, né, simplesmente tavon. Eu tiro aquelas 3 letrinhas, né, o est. Então, a conjugação, eu coloco o mi antes da raiz tavon, mais o sufixo. Então, eu posso mi tavonam, mas no coloquial é mi tunam, né? Bem mais fácil, né? Eu tiro tavon, ele vira tun. Ele encurta aí umas 3 letras, né? Eu posso mi tavonam, mi tunam. Você pode mitavoni, mituni. Ele ou ela pode mitavonat ou mitune. Nós podemos mitavonim ou mitunim. Vocês podem mitavonit ou mitunim. Eles ou elas podem mitavonat ou mitunan. Vamos acelerar aqui. A gente terminar com o presente simples negativo. Então, eu simplesmente acrescento o nemi antes da raiz do presente tavon. Então, eu não posso nemitavonam ou nemitunam no coloquial. Você não pode nemitavoni ou nemituni. Ele ou ela não pode nemitavonad ou nemitune. Nós não podemos nemitavonim ou nemitunim. Vocês não podem nemitavonit ou nemitunim. Eles ou elas não podem nemitavonand ou nemitunan. Então, vamos aqui os nossos últimos exemplos no passado simples, com o verbo poder. Ontem eu não pude ir. Dirus natunestan berama. Né? Eu estou usando a forma coloquial, né? Dirus, ontem, natunestan. Eu não pude. Beram, ir. Esse verbo também, né, como o verbo querer, ele sempre vai vir acompanhado de outro verbo no modo subjuntivo, né, para completar o sentido de poder alguma coisa, né, de capacidade, permissão, que mais? Tudo que o verbo poder indica, né? Então, aqui no segundo exemplo, você pode ajudar? Tu nesti comak koni. Então, tu nesti, você pode. Comak koni é o verbo ajudar no modo subjuntivo aqui, né? Comak kardam. Vai ver que é um verbo composto. Na última aula a gente vai ver mais sobre esses verbos, né? Ele é composto do comak e do kardam, né? O verbo fazer, que a gente já viu, né? Então, tu nesti comak koni. Terceiro exemplo, nós podemos ver o filme. Tu nestim filmro bebinim. Tu nestim, nós podemos.
filme, o filme, bebinim, que o bebinim é o verbo ver, né, a gente viu, né, o mibiná, mebinim, mas no modo subjuntivo. Estou colocando esses verbos só para vocês terem um gosto aí, né, da estrutura mais aprofundada. A gente não consegue colocar esses verbos sozinhos, né, na frase. E o último exemplo, eles puderam terminar o trabalho. Tunestan korotamun konan. Então, aqui temos o tunestan, eles puderam, kor é o trabalho, tamun konan, outro verbo composto aqui, né, terminar. Tamun kardan, né, o verbo, ou tamon kardan, né, o verbo terminar. Então, aqui a gente está tendo um gostinho, né, das frases mais avançadas. Então, aqui vamos para o presente simples, né, bem mais fácil. Eu posso esperar. Mitunam sabr konam. Mitunam, eu posso. Sabr konam é outro verbo, né, sabr kardan, esperar. Você pode falar persa. Mituni forsi sohbat koni. Mituni, você pode. Forsi, nós já sabemos que é o persa. Sohbat koni é o verbo sohbat kardan, né? Falar, outro verbo composto aí. Terceiro exemplo, nós podemos ir ao cinema. Mituni berin sinema. Mituni, nós podemos. Berin é o verbo ir. Sinema, cinema. E o último exemplo, eles não podem ir viajar, né? Eles ou elas, né? Nemitunan beran safar. Aqui eu errei uma letra, tá? Seria nemitunan com N no final. Nemitunan beran safar. Nemitunan, elas não podem. Beran, ir, viajar. Ou ir para a viagem, né? Beran safar. Safar a gente viu na aula passada também. Então, espero que vocês tenham gostado de aprender esses novos verbos, né, bem desafiadores, mas são verbos essenciais, né, são verbos que vão ajudar vocês a entender muita coisa, né, quando vocês ouvirem músicas, vocês ouvirem alguém falando, então vocês já vão ter noção, né, uma noção, uma compreensão mais rápida, né, do que vocês estão ouvindo. Então, vamos praticar os nossos exercícios, né, nossas perguntas. Você que está aí assistindo, pode pegar o seu caderno e ir anotando aí quantas respostas você for acertando, colocar aí nos comentários, acertei todas, acertei a maioria. Coloca aí o número de respostas que você acertou. Vou ficar muito feliz de saber. Mas aqui a gente não vai colocar, na pergunta, a gente não vai colocar a tradução nem a pronúncia, né? Então, para desafiar um pouquinho a leitura, quem já sabe ler. Para quem ainda não sabe ler, aquele mesmo esquema que eu falei ontem, né? Tentem apenas ouvir, e de ouvir vocês vão tentar aí chutar, deduzir. Isso em linguagem a gente chama de inferência, né? A gente vai inferindo o significado, né? Uma palavra que a gente entende. Então, a primeira pergunta é que a gente vai escolher a tradução correta das frases, né? Eu fui ao supermercado. Qual que é a tradução correta? Alternativa A, Didam supermarket. Alternativa B, o Madame supermarket. Alternativa C, Raftam supermarket.
Lembrem do verbo correto, que a gente acabou de aprender, né? Então, aqui, a resposta correta é a letra C. Raftam, eu fui. Supermarket, supermercado. Na letra A, seria Didan Supermarket, eu vi o supermercado. Na letra B, o Madame Supermarket, eu vim ao supermercado, né? É fácil da gente confundir, né, esses verbos. Eu fui, eu vim. Então, eu fui, Raftam, eu vim, o Madame. Pergunta 2. Nós viemos do Brasil. Alternativa A, o Madame Rune. Alternativa B, o Madim Asberezil. Alternativa C, o Madame Dombola. Aqui, né, o desafio é encontrar o tempo correto aí do verbo, né, e a pessoa correta do verbo ir. Então, a resposta correta é a letra B. O Madim Asberezil. O Madim, nós viemos, Asberezil, do Brasil. Na letra A seria o Madame Rune. Eu vim para casa. Na letra C, o Madame Dombolan. Eles vieram atrás de mim. Dombolan. Pergunta 3. Eu vejo as notícias. Alternativa A, mi on ohare hafte. Alternativa B, Nazara mo migam. Alternativa C, Arboro mibinam. Então, um pouco mais desafiador, né? Que eu coloquei frases bem diferentes aí para vocês tentarem realmente ver o significado. Então, podem pensar aí. Resposta correta é a letra C. Arbor, as notícias, mibinam, eu vejo. Na letra A seria mi-on, eles vêm, ohare hafte, o fim de semana. Na letra B, nazara mo, na minha opinião, migam, eu digo. Pergunta 4. Vocês não disseram nada. Alternativa A, Tizi nagoftin. Alternativa B, Hamedigero nemi binam. Alternativa C, Nemitunan beran safar. Aqui uma frase negativa, né? Então, o desafio é encontrar o verbo correto no tempo correto e na pessoa correta aí, né? A resposta correta é a letra A. Né? Tizi, uma coisa, nagoftin. Não, vocês não disseram nada. Na letra B, Hamedigeral nemibinan. Eles não viram um ao outro. Na letra C, Nemitunan beran safar. Elas não podem ir viajar, né? O exercício 2 é para completar as frases. Então, acredito que vocês já estão bem afiados aí nos verbos. Vão completar as frases com os verbos corretos. Aqui eu não vou traduzir, tá? Vocês vão tentar mesmo entender. Então, pergunta 1. Nazara mo, espaço. Qual é o verbo que completa essa frase? Alternativa A, miram. Alternativa B, migam. Alternativa C,
Miyoyam. Tentem pensar aí, com a lógica. Resposta correta, alternativa B. Então, a tradução é Nadaramo, minha opinião. A letra B é Migam. Eu digo, minha opinião. Na letra A seria Miram, eu vou. Na letra C, Miyoyam, eu vim. Né? Então, não faz sentido esses outros verbos. Pergunta 2, do exercício 2. Qual é o verbo que completa essa frase? Cake, digue, espaço. Alternativa A, nemitunim. Alternativa B, nemibinim. Alternativa C, nemihoim. Acho que esse está bem fácil. São verbos negativos, né? Todos na mesma pessoa, mas qual que é o verbo correto? Alternativa C, né? Então a frase é cake digue nemihoim. Nós não queremos mais bolo. Nemihoim, a letra C, nós não queremos. A letra A, nemitunim, nós não podemos. Na letra B, nemibinim, nós não vemos. Poderia ser a letra B também, né? Nós não vemos mais bolo, mas também não faz muito sentido, né? Então, a gente está seguindo exemplos que a gente viu nessa aula, né? Na letra número 3 aqui, pergunta 3, o verbo está no meio aí, né? Então, dirus, espaço, beram. Alternativa A, natunestam. Alternativa B, nagoftam. Alternativa C, nayumadam. São todos verbos negativos na mesma pessoa. Então, encontrem aí qual que é o verbo que completa essa frase melhor. Então, seria a alternativa A. A frase é dirus natunestam beram. Eu não, ontem, dirus natunestam, eu não pude, beram, ir. Na letra B, nagoftam, eu não disse. Na letra C, nayumadam, eu não vim. Então, não daria para completar, né? Com ontem eu não disse ir. Não faz sentido, né? Ou ontem eu não vim ir. Então é isso, pessoal. A gente vai encerrar essa aula de hoje. Acredito que deu para aprender bastante coisa, né? E na aula que vem tem mais 6 verbos. Até quinta-feira a gente vai ver mais 6 verbos. E na sexta-feira teremos uma aula ao vivo. Então, se vocês têm alguma pergunta, coloquem aí no chat. Aproveita esses minutinhos finais, que aí eu vou pegar essas perguntas, né, e levar para a nossa aula ao vivo. Ou então, na próxima aula, eu já respondo, né, se for perguntas sobre os verbos. E para você que ainda não se inscreveu na nossa lista de e-mails da semana dos verbos, tem aqui um link na descrição. Eu vou dar de presente para vocês até o final de semana esse material bônus, né? Essa tabela com 100 verbos em persa. Essa é uma tabela que eu estou criando aí com muito carinho, material inédito, exclusivo também, que é interativa, né? Vocês vão, por exemplo, clicar aí nessa listinha de verbos e vão abrir as conjugações, né? Aqui eu vou colocar 3 tempos diferentes, né, que a gente vai aprender. Não vai ser todos os tempos, porque é muita coisa, né? Aí eu teria que fazer um mega material.
Mas são verbos que a gente aprendeu que vão ajudar muito vocês na construção de frases, nos estudos. Então é isso, meus queridos. Inscrevam-se aí na nossa lista, que eu também vou mandar para vocês todas as programações futuras aqui, né, das nossas aulas. E quero agradecer a vocês que estão assistindo agora, ou vocês que vão assistir mais tarde. Muito obrigada pelo carinho, pelos comentários positivos, né, que vocês me deixaram, para todas as pessoas que apoiam o meu trabalho. Também na nossa aula vou falar mais, né, sobre a importância desses apoios aqui para o nosso canal. Então, por hoje é só. Até a próxima aula, amanhã, aqui no canal Língua e Cultura Persa. Então, um grande abraço para vocês. Beomida de Dor, espero ver vocês. Até a próxima aula.